Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou fazer um react aqui sobre um que foi feito pelo Maurício Ricardo no seu canal do YouTube Fala MR. O Maurício é chargista, cartunista, músico e mora na mesma cidade que eu aqui, Uberlândia. Mas antes de fazer esse react e trazer algumas reflexões, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar desse vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, tá tudo certo, comenta alguma coisa, compartilha, enfim. Tudo isso fortalece esse nosso trabalho. Meus amigos, então o Maurício tem um canal muito bacana, tem mais de 200 mil inscritos no YouTube, tem reflexões maravilhosas. William, você concorda com todas? Não, mas faz parte, né? Mas assim, em especial, teve uma lá que eu até comentei num outro vídeo aqui de passagem, quando ele disse que o Ciro estava comparando, igualando, na verdade, Lula e Bolsonaro. Assim, tem um tempo já e eu até disse que não, na verdade o Ciro não iguala. Ele faz críticas ao Lula, faz também ao governo Bolsonaro, mas sempre fez questão de dizer que eles são diferentes. Inclusive eu já trouxe várias vezes algo sobre isso, inclusive num vídeo que eu fiz pro Gregório do Vivier, que também tinha falado isso. Aí eu mostrei o Ciro no Rica Perrone, fazendo questão de destacar ali as diferenças grandes entre Lula e Bolsonaro. O que o Ciro não deixa de dizer é que todos os dois governos tiveram erros, né? O Lula, no caso, teve ali acertos importantes, o Ciro também reconhece isso, mas o Ciro destaca que o modelo econômico e o modelo de governança, esses são os mesmos e são esses modelos que estão nos levando cada vez mais para o fundo do poço, e o Ciro propõe mudar esses modelos e até agora só ele tem essa proposta. Mas eu não vou falar sobre isso, é só uma breve introdução. Repito, admiro o trabalho do Maurício e vou falar aqui agora sobre um vídeo que ele fez no dia 14 de janeiro, e ali eu acho que ele tem toda a razão quando se refere ao Ciro e também quando ele se refere ao Moro. Ele começa o vídeo fazendo uma reflexão muito importante sobre Bolsonaro, sobre a tragédia que é esse governo, enfim, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar na íntegra, vale muito a pena. E a partir do minuto 4:20 ele começa a falar do Moro, que diz que debate com qualquer um. O Ciro aceitou o debate, mas o Moro, a gente sabe, tá fugindo como eu acho que vai fugir enquanto puder. Acompanhe comigo aqui o vídeo dele, eu vou fazendo algumas pausas com algumas reflexões. Vamos lá. E vamos falar de Moro e Ciro. Saiu hoje uma pesquisa do IPESP, encomendada pela XP Investimentos, ou seja, pelo mercado financeiro, mostrando o Lula lá na frente, única alternativa para a gente se livrar do Bolsonaro no primeiro turno. Ele está com 44% e o Bolsonaro com 22%, bem abaixo. Só o bovino de raça mais pura, daqueles que ganham medalha na Expo Zebu, vai achar que a XP está torcendo para o Lula, concorda? Nessa pesquisa, o Ciro aparece com 7% e o Moro com 9%. Depois vem o Dória lá atrás com 2%, mesmo tendo vencido o Bolsonaro na guerra da vacina. Bom, antes dele avançar aqui, eu só quero convidar, né, quem está aqui no canal. Eu, ano passado, fiz análises individuais de quase todas as pesquisas. E para esse ano tem tanto assunto, tanta coisa acontecendo, que nessa semana, por exemplo, eu sabia que seriam divulgados os levantamentos na quarta, na quinta, na sexta, da IPESP, da IDEA e da Quest. Eu deixei para fazer uma análise conjunta no final de semana. E como nós ontem atingimos aí 50 mil inscritos no canal, eu vou aproveitar para fazer uma live especial no dia 15 às 20 horas. Então se você assistir antes, dá para pegar ao vivo. Se assistir depois, volta aí, procura no canal, porque eu vou fazer uma live especial sobre esses números, sobre algumas questões aí vinculadas a essas pesquisas, um comparativo. Tem reflexões ali realmente importantes. E aqui não, estou falando dele em específico. A gente não pode ficar preso só a esses números. Tem outros que são importantes também, que podem indicar alguma tendência, algum sinal de mudança num futuro próximo ou mais para frente. Aliás, ganhou mais ponto hoje ao vacinar a primeira criança. Qual a conclusão? Sempre lembrando que tudo pode mudar. Pelos números de hoje, a alternativa pragmática contra Bolsonaro ou Lula recai sobre esses dois nomes. O Ciro Gomes, que tem uma campanha sólida e apoiadores muito fiéis no campo progressista, mas está estagnado, e o Moro, que tem frustrado quem apostou nele porque não decola, mas é o símbolo do antipetismo e o representante mais fiel do bolsonarismo arrependido, uma vez que ele próprio é um membro da turma. Aqui eu quero só fazer uma pausa em relação quando ele fala da militância do Ciro. Sim, eu lembro que em outro vídeo, que eu acompanho o canal dele, ele chegou a comentar, né, de que
Tem alguns militantes que defendem o Ciro, que foram no Twitter dele lá fazer uma cobrança, digamos assim, um pouco mais incisiva, né? Olha, militante de rede social, a gente tem que entender que vez ou outra pode passar do ponto, sempre tem aqueles que podem estar um pouco mais exaltados. Isso acontece com todos os candidatos que tem militante. O próprio Maurício chegou a destacar isso num vídeo dele. Agora, assim, não quer dizer, eu não estou falando isso aqui agora em específico para ele, mas eu vejo alguns outros canais aí tentando dizer que a militância do Ciro é como se fosse ciromínios, que são agressivos, não sei o quê. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para um outro aspecto de você rotular este ou aquele como fascista ou comunista, aí não dá para a gente desconsiderar a postura dos petistas quando alguém, por exemplo, diz que vai votar no Ciro. Aconteceu com o Fábio Porchat, que é simplesmente inacreditável. O Fábio foi chamado até de fascista, porque existe um movimento hoje entre eleitores do PT que é assim: quem não vota no PT é fascista ou está apoiando o Bolsonaro. Como existia em 2018 de eleitores do Bolsonaro que diziam que quem não vota no mito é comunista. Opa, peraí, eu tava lá em 2018 falando, não, peraí, eu não sou nem fascista, nem comunista, eu não quero nem Lula e também não quero o Bolsonaro, e não queria o Haddad, e aí eu era chamado de comunista. Peraí, como sou chamado hoje por alguns aí de fascista, sobretudo porque eu tenho um olhar crítico em relação ao PT, as oportunidades que o Lula teve quando foi presidente, em relação a Dilma, não dá para negar que teve corrupção, teve tragédia econômica. Então, por reconhecer isso, muita gente, enfim, não entende e acaba rotulando aquele que é crítico ao PT como fascista. Mas aqui, insisto, não é em relação ao que o Maurício falou, até aqui tá certinho, é só aproveitando o gancho que ele deu para refletir sobre o que a gente encontra aí nas redes sociais. Vamos voltar aqui pro vídeo dele. Diante desse cenário, um debate entre o Ciro e o Moro seria muito positivo para o Brasil. Porque iria ajudar o indeciso? Talvez, mas muito pouco. Seria positivo porque daria um palanque gigante para duas candidaturas que estão patinando. Eu não tenho a menor dúvida de que o Ciro Gomes come o Moro com feijão num debate. Eu acho que nem o Moro tem dúvida disso, viu, Maurício? Realmente, assim, que vacilo que ele deu em falar que debate com qualquer um. E eu não digo isso só porque eu tenho antipatia do Moro, é porque o Ciro tem retórica, tem história, tem experiência, e o Moro tem uma carreira interrompida na magistratura manchada. Nenhuma experiência eleitoral e o carisma desse soro para usar no nariz. E é por ser muito inexperiente que ele cometeu o erro de soltar essa braba no meio de uma entrevista. Ele vai colocar o vídeo do Moro, gente. Reparem na fisionomia. O Moro nervosinho, tô disposto a debater. Só que não, né? Debato com qualquer um, a qualquer momento. E sou muito mais preparado que qualquer uma dessas pessoas. A mãozinha. Né? Tenho certeza disso. Ah, tem. Eu não acredito um centavo no que ele falou. É inacreditável. Eu fico pensando como é que ficou o pessoal no estúdio ali, segurando o riso, porque, pelo amor de Deus, né? Que erro primário. Ele não debate com qualquer um. Ele tomaria uma surra. Ele tem muito esqueleto no armário para esclarecer. A ligação com o Bolsonaro, os abusos na Lava Jato, até esse último emprego dele nos Estados Unidos. Aí ele foge com um argumento muito parecido com o do ex-chefe, que é: debato com qualquer um, mas sob condições. Bolsonaro disse que não debate se forem falar da família dele. Como debater sem falar de cheque da Michele, rachadinha do Flávio, gabinete do ódio do Carluxo e a ligação do Eduardo Bananinha com o Steve Bannon e a ultradireita dos Estados Unidos? Que família, hein? Meu Deus do céu. Realmente, o que ele falou aqui tá certinho. Cada um dos filhos tem uma encrenca, e o próprio Jair, né? Eu tô falando dos problemas da família. Bolsonaro abandonaria no meio qualquer debate sobre o esquema de rachadinha dele próprio ou sobre a diferença de tratamento entre a vacina indiana e a da Pfizer. Não precisa ir longe. Já o Moro diz que debate com o Ciro se o Ciro abandonar a postura ofensiva, que debateria ideias para o Brasil. O Ciro pode topar as regras. Impossível um político tarimbado perder o debate para o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que vazou áudios para justificar a prisão do principal adversário do ex-chefe e ajudou a destruir aquela que se anunciava como a maior ação contra a corrupção no Brasil, que é a Lava Jato. A prova da incompetência dele foi justamente dizer: debato com qualquer um, porque logo em seguida... Só antes de ele entrar nesse outro ponto, vale lembrar também aqui, Maurício, que o Moro, ministro de Bolsonaro, fez vista grossa e perdoou o Caixa 2 de Onyx Lorenzoni. Tava lá, o Onyx ajudou Bolsonaro na campanha
é um ministro que está passando aí por todos os ministérios e está firme, fechado com o mito, né? Mas o Moro perdoou o caixa 2 do Onyx. Guida, o grupo Prerrogativas, que é formado por juristas progressistas, convidou ele para um debate. Olha que oportunidade! Ele, ex-juiz, debatendo com advogados. Advogados de esquerda? Sim. Alguns defendem corruptos? Claro. Mas olha a resposta do Moro para o convite que foi feito pelo advogado Augusto de Arruda Botelho. Vejo que o Clube dos Advogados pela Impunidade quer debater. Desculpem, mas este é um clube do qual não quero participar. Mas debato com o chefe de vocês, o Lula, a qualquer hora, sobre o mensalão e o petrolão. Essa resposta, além de mostrar como ele é raso, é um juiz que não consegue debater com o advogado, é mais uma prova cabal de que o Moro não tem o menor respeito pelos ritos do direito, porque mesmo corruptos têm direito a um julgamento justo. Todo advogado de defesa, por força de ofício, por lisura do sistema, quando está defendendo alguém que é culpado, obviamente está advogando pela impunidade. Entende? Chamar um grupo de advogados de Clube dos Advogados pela Impunidade é uma confissão de que a justiça para ele é fazer uma defesa frouxa, displicente, enquanto o juiz combina estratégia com o promotor, que foi o grande erro dele próprio. Isso aqui é um fato, que ele falou que da Vaza Jato, isso aqui é um escândalo, porque quando o juiz deixa de ser imparcial, quando o juiz toma lado, não há justiça mais. Não importa se quem está do outro lado é o Lula, é o Bolsonaro, é o Ciro, é o Dória, não importa se é um adversário político. Se o juiz deixa de ser imparcial, acabou, não tem justiça. Isso aqui aconteceu, foi revelado pela Vaza Jato, a conversa do grupo do Telegram, ali em que o Moro, sim, combinava com procuradores, ele estava do lado de quem estava ali para acusar. Seria errado também se ele estivesse do lado de quem está ali para defender. Ele tem que estar no meio mantendo a imparcialidade, isso é uma coisa sagrada. Mas vamos voltar aqui para o Maurício. A discussão sempre foi muito maior que a inocência ou não do Lula. Moral da história: já tinha fama de traíra entre os bolsominions, de juiz tendencioso entre qualquer jurista sério desse país, e agora, ao chamar todo mundo para o debate e depois se esconder na toca, como bem ilustrou a cartunista Laerte, mostra que é inseguro, que blefa. E eu vou pegar leve e deixar os adjetivos com você, porque sextou. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu like ou seu dislike, torne-se membro se puder para me ajudar a produzir. Pessoal, e aqui o seguinte, só mais um ponto, pegou mal esse fato dele chamar de Clube da Impunidade. Eu vou deixar um link da Folha, em que aqui vai destacar alguns pontos, inclusive, que aliados, o título é Aliados, dizem que Moro cometeu erro básico ao polarizar com um grupo de advogados, e no final disse que o imbróglio apenas reforçou na visão de pessoas próximas que ele precisa com urgência de um estrategista na área de comunicação. O Moro precisa de um monte de coisa além de um estrategista, né? Ele precisaria de conteúdo, de ideias, e ele não tem. E aqui eu quero trazer um ponto que é o seguinte: a gente, né, deve criticar o Moro pelos seus erros, pela sua incompetência como juiz, como ministro, pela sua incapacidade de discutir os problemas do país. A gente não pode confundir o Moro com os moristas, que tem moristas que, olha, estão com ele aqui numa ilusão de que ele vai corrigir tudo isso que está errado aí no campo da impunidade e tal. É uma ilusão que já pegou muita gente que elegeu o Collor contra os Marajás, o Bolsonaro, hashtag contra a corrupção, e agora tem gente que está momentaneamente embarcando nesse discurso de Sérgio Moro. Mas é importante a gente, enfim, combater as ideias, né, por trás disso tudo, mas ao mesmo tempo criar um vínculo com o eleitor que está com o Moro, porque ele está desnorteado, ele, enfim, às vezes até perdeu a esperança de um país melhor e acaba se apegando a qualquer coisa que aparece por aí. Então, fica aqui aos moristas que vierem assistir esse vídeo, eu entendo que vocês desejam um Brasil melhor, mas coloca a mão na consciência. Que preparo o Moro tem para tirar o Brasil do fundo do poço depois dessa tragédia desse governo Bolsonaro? Né? Qual que é a experiência do Moro que o capacita, que o qualifica a ser um bom presidente? Nós já erramos com o Bolsonaro, no caso de quem votou nele, que não foi o meu caso, porque foi um péssimo militar, um péssimo deputado. Quem achou que isso poderia ser um bom presidente? Agora, pega o próprio Moro, né? Um juiz, como o Maurício disse aqui, né? Eu não vou nem insistir mais além do que já foi colocado,
Um ministro que fez vista grossa para os erros desse governo e para crimes cometidos por gente que está ainda hoje nesse governo, além de outras questões mais, que ele só viu que Bolsonaro era autoritário depois. Tem manchete de jornal, tá falando que Bolsonaro é sereno, tranquilo, moderado, não sei o quê. É um absurdo. Então eu entendo o sentimento de vocês, moristas, mas não dá. Vamos ter um juízo com o Brasil, vamos olhar, terão outras opções. Se não querem o Ciro para quebrar essa polarização que tem aí, né, como Lula de um lado, Bolsonaro, não que eles sejam extremos, né? Polarização no sentido de que tá um aí apostando no ódio que o outro tem com parte da sociedade. Mas olha aí pro Dória então, olha pra Simone Tebet, pro Pacheco, mas avalie projeto, avalie ideia, que a partir dessa avaliação que a gente vai tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra nesse momento e que tá cavando cada vez mais para baixo. Então é isso, Maurício Ricardo, bela reflexão. Vamos em frente, quem puder se inscreva, comente, compartilhe, nos ajude a fortalecer esse trabalho aqui no canal Politizando. Até mais!